que aconteceu com o seu Manuel? Ele está bem? Ele cortou a perna com a serra elétrica, foi um corte bem feio. Mas eu acho que ele vai ficar bom. Ele vai morrer? Não, eu não acho que ele vai morrer. Os médicos vão fazer o possível para curá-lo. Você usa ferramentas elétricas no trabalho, não usa? Você pode morrer usando uma delas? Quando eu uso ferramentas, eu tomo muito cuidado para não me machucar. Se eu tomar cuidado, eu não vou me machucar e não vou morrer. Alguém já morreu onde você trabalha? As pessoas são descuidadas? Uma pessoa quase morreu, mas ele não foi descuidado. É que ele não foi cuidadoso o suficiente. Certo, crianças? Preparem-se para o almoço. Ainda me lembro muito bem do dia em que meu amigo João se machucou e nunca vou me esquecer de quando contei à sua esposa. Por sorte, eu pude dizer a ela que, na verdade, João não havia sido desatento, mas também ninguém que trabalhe com ferramentas elétricas é desatento. O João se machucou e quase sangrou até a morte a caminho do hospital porque ele não foi cuidadoso o suficiente. Porque ele esqueceu de seguir as 3 regras de segurança no uso de ferramentas elétricas. Evitar, proteger-se, defender-se. Nos próximos minutos, vamos examinar estas 3 regras. Veremos as situações que devem ser evitadas e o ajudaremos a identificá-las antes que se machuque. Examinaremos a grande pergunta que é preciso fazer antes de iniciar qualquer trabalho. Como me proteger? Depois, veremos como você pode se defender, como estar pronto quando o inesperado acontecer. E, por último, discutiremos o que deve ou não ser feito em se tratando de ferramentas elétricas que são utilizadas com mais frequência. Seguir as 3 regras pode mantê-lo atento o suficiente para fazer seu trabalho enquanto mantém todas as partes do corpo inteira e sem lesões. A primeira regra de segurança no uso de ferramentas elétricas é evitar o perigo, mantendo-se longe de coisas que não se pode controlar. Evite usar qualquer ferramenta até que tenha sido treinada para usá-la adequadamente. Saiba quais são suas limitações e riscos. Saiba como usar todos os controles e como identificar um problema. Evite contato com partes móveis. Crie o hábito de colocar as mãos longe da ferramenta. Nunca movimente as mãos na direção da ferramenta ou sobre ela. E nunca retire serragem, lascas ou aparas enquanto a ferramenta estiver em funcionamento. Use grampos, um torno ou outro dispositivo para segurar e apoiar a peça com a qual você está trabalhando. Isso mantém suas mãos fora da zona de perigo. Você pode segurar a ferramenta com as 2 mãos e ter mais controle. Nunca passe a mão sobre uma ferramenta em funcionamento, nem se debruce de forma a perder o equilíbrio. Antes de se posicionar, calcule onde você e a ferramenta estariam se você perdesse o equilíbrio ou se a ferramenta escorregasse. Uma vez escolhida a melhor posição, posicione seus pés de maneira firme. Se sentir que o seu equilíbrio não está perfeito ou se tiver que se esticar muito, pare a ferramenta e coloque-a na posição mais adequada. Preste atenção na maneira com que segura uma ferramenta enquanto espera que ela pare de funcionar. Você balança a ferramenta para baixo na direção de sua perna? Você a coloca numa mesa ou no chão? Evite os maus hábitos, controlando a ferramenta até que ela pare completamente. Se a ferramenta for pesada demais para segurá-la, enquanto espera que ela pare de funcionar, então é pesada demais para controlá-la enquanto você trabalha. Pegue uma ferramenta mais leve, use um suporte ou providencie um contrapeso para apoiar o peso. Protetores são projetados para manter seu corpo longe das peças em movimento. Nunca remova um protetor. Antes de usar qualquer ferramenta, verifique se há um protetor funcionando. Se não houver um protetor funcionando ou estiver faltando, identifique a ferramenta e pegue outro cujo protetor esteja funcionando. Evite ser atingido por detritos. Ferramentas elétricas podem recuar. Elas lançam lascas, fragmentos e pó. Antes de começar, posicione-se de forma que não vá se machucar, caso algo dê errado. Proteja seu rosto e olhos e mantenha afastado os colegas sem proteção. Evite vestir roupas folgadas e joias. Prenda seu cabelo para trás ou de outra forma se seu cabelo for longo.
O mesmo vale para mangas. Cabelos soltos e roupas folgadas podem puxá-lo na direção da ferramenta. Assim sendo, mantenha a segurança e evite-os. Evite usar luvas ao operar a maioria das ferramentas elétricas. Elas podem reduzir a sua destreza e se prenderem aos controles. Evite acionamentos acidentais. Certifique-se de que a ferramenta está desligada antes de conectá-la. Nunca deixe o dedo descansando na chave de ligação. Remova a bateria ou certifique-se de que a ferramenta não está conectada ou está travada, antes de trocar acessórios ou fazer ajustes. Evite choques e, pior ainda, eletrocução. Use somente ferramentas aterradas ou duplamente isoladas e mantenha-as secas. Não remova o pino terra das tomadas. Não se recoste sobre objetos aterrados, tais como tubos, refrigeradores ou outros equipamentos quando estiver usando ferramentas elétricas. Mantenha-se longe de áreas molhadas, a não ser que você e a ferramenta estejam adequadamente protegidos. Certifique-se de estar usando um disjuntor diferencial quando a área estiver úmida. Você deve usá-lo ainda para proteger o circuito a qualquer momento em que você estiver conectado a uma fonte de energia temporária. Por fim, evite explosões. Ferramentas especiais que não soltam fagulhas devem ser usadas em áreas que contenham vapores, poeiras ou gases explosivos. E não use solventes inflamáveis ou tóxicos para limpar suas ferramentas. Os resíduos ou vapores que podem permanecer no local podem causar uma explosão da próxima vez que a ferramenta for usada. A razão pela qual João se machucou de verdade é que ele não foi cuidadoso o suficiente. Ele estava usando uma parte, porém, não todo o equipamento de proteção individual necessário para a tarefa que estava executando. É claro que antes de começar qualquer tarefa, você precisa se perguntar: como posso me proteger? É claro que se proteger significa vestir o equipamento de proteção individual correto, chamado EPI. Talvez você precise usar um capacete. E seus olhos, face, audição, mãos e pés? Talvez você também precise de um respirador ou máscara para protegê-lo de poeira e outras substâncias que podem ser inaladas. O tipo exato de EPI que você vai precisar depende do trabalho a ser feito. Você deve pensar em usar pelo menos óculos de segurança e talvez um protetor facial quando usar ferramentas elétricas. Não deixe de usar o tipo certo de equipamento. Procure a logomarca do fabricante para certificar-se de que seus óculos obedecem às normas de segurança industrial. Óculos comuns ou lentes de contato não vão protegê-lo. Assim, descubra que tipo de proteção para os olhos você vai precisar antes de começar a trabalhar com qualquer ferramenta elétrica. Talvez você precise proteger sua audição. Planas e máquinas de desbastar podem ser barulhentas a ponto de prejudicar sua audição. Assim como ferramentas pneumáticas, pregadores, marteletes, esmerilhadeiras, rebitadores e rebarbadores. Ferramentas acionadas a pólvora se encaixam na mesma categoria. Algumas são tão barulhentas quanto o disparo de um revólver. O tempo de uso de uma ferramenta também afeta o nível de ruído considerado seguro. Se você utiliza uma ferramenta por longos períodos, proteja a sua audição utilizando protetores. Uma vez que cada trabalho e cada situação são diferentes, descubra que tipo de EPI é adequado para seu trabalho. Inspecione todas as vezes que utilizá-lo e use-o sempre que necessário. Limpe-o e guarde-o quando tiver terminado, de forma que o equipamento esteja pronto na próxima vez que você precisar. Mas os EPIs não devem ser as únicas coisas a serem inspecionadas. Verifique sempre a ferramenta e a fonte de energia antes de iniciar qualquer tarefa. Esta é outra maneira de se proteger de lesões. Inspecione empunhaduras, fios, chaves, tomadas, pinos e protetores. Veja se há rachaduras e parafusos soltos. Certifique-se de que o protetor funciona corretamente e não agarra. Verifique a empunhadura e os disparadores e assegure-se de que os cabos estejam firmemente fixados. Veja se há desgaste e outros problemas em acessórios anti-vibração, incluindo o revestimento da empunhadura. Vibração constante pode causar problemas nas suas mãos e braços, portanto, nunca remova ou desative os recursos anti-vibração. Pode ser que você tenha até mesmo que usar luvas especiais para proteção quando usar certas ferramentas. Antes de ligar, inspecione o fio para ver se há desgaste, rachaduras ou partes esgarçadas. Procure ver se há pinos soltos ou faltando na tomada. Escolha lâminas, peças e outros acessórios que estejam em bom estado e que sejam do tamanho e formato certo para a ferramenta e para o trabalho.
Se for usar uma ferramenta com um dispositivo para mantê-la suspensa ou com outro tipo de auxílio, certifique-se de que estes também estejam em boas condições. Se encontrar algum problema, tire a ferramenta de serviço imediatamente. Identifique-a com uma etiqueta do tipo fora de serviço para reparo e coloque-a com outros objetos a serem consertados. Nunca tente consertar uma ferramenta defeituosa e nunca use uma ferramenta defeituosa mesmo que temporariamente. Basta 1 segundo para machucar-se. Isto nos leva à terceira regra de como usar ferramentas elétricas: defender-se. Defender-se significa estar pronto para o inesperado, pronto para o que acontecer. Aposto que foi aí que o João errou, porque a falta de planejamento pode levar a lesões graves. Assim, antes de começar qualquer tarefa, pergunte-se: o que poderia dar errado? O que poderia acontecer? E então, faça o que for necessário para eliminar o problema. Quando você vai para o trabalho, olhe em volta da área de trabalho, determine o que vai fazer e depois imagine o que poderia acontecer. Se você deixar um fio de extensão pelo chão, o que poderia acontecer? E lixo e detritos poderiam causar algum problema? Verifique o que os outros estão fazendo. Isto interferirá no seu trabalho, criará riscos. E se alguém lhe der um susto enquanto você trabalha, você vai escorregar? Perderá o controle da ferramenta? Esta é a parte do seu trabalho onde entram o profissionalismo e o conhecimento. Ninguém pode ensiná-lo a evitar o inesperado. Se você soubesse o que esperar, não seria inesperado, não é mesmo? Eis aqui algumas dicas que podem ajudá-lo a prever o que pode acontecer. Verifique a área e os trabalhos executados ao redor, para garantir que é seguro prosseguir. Se houver algum risco, remova-o ou adie o trabalho até que isto possa ser corrigido. Verifique as linhas de energia e fios de eletricidade, tubulação e outros riscos mecânicos na área de trabalho. Descubra o que há por trás das paredes ou outras áreas fora de sua visão. Antes de começar, certifique-se de que haja luz suficiente. Limpe a área de trabalho para que tenha espaço suficiente para trabalhar e lembre-se de recolher o material usado durante a execução do serviço. Faça tudo o que for possível para evitar acidentes. Leia as instruções do fabricante e aprenda a operar as ferramentas adequadamente antes de usá-las. Espere sempre que uma ferramenta possa começar a funcionar a qualquer momento. Nunca a carregue ou coloque-a de forma que você ou qualquer outra pessoa possa se ferir caso ela realmente comece a funcionar. É por isso que você deve desligar a ferramenta antes de trocar acessórios. Espere sempre que a ferramenta possa produzir poeira, serragem, lascas, ruído e até mesmo que lance peças. Use o IPI para oferecer proteção quando estas coisas acontecerem, porque elas vão acontecer. Aguarde sempre que um colega caminhar em sua direção quando estiver usando uma ferramenta. Peça para que ele retorne a um lugar seguro ou faça com que ele coloque a proteção necessária. Obtenha um fio de extensão com o comprimento e do tipo correto para o trabalho. Certifique-se de que o fio atenda às necessidades de energia da ferramenta que você está usando. Isso evitará que o fio aqueça demais e lhe dará a energia necessária. Nunca use adaptadores para ligar várias ferramentas à mesma tomada. Use outra tomada. Sempre proteja os fios de extensão de danos, colocando-os em calhas ou outras formas de proteção. Em áreas internas, você pode pregar um fio com fita adesiva ou colocá-lo sobre um protetor. Mantenha fios e mangueiras longe do calor, água, óleo, superfícies pontiagudas e partes removíveis. Nunca use o fio ou mangueira para carregar uma ferramenta ou para desligá-la. Carregue uma ferramenta pela empunhadura, com a parte operante apontada para o chão e longe de você. Para desconectar uma ferramenta, segure firmemente a tomada e puxe-a. Segure a conexão e não a mangueira, ao desconectar uma ferramenta pneumática. Se estiver trabalhando em uma área úmida, use um fio classificado para uso em áreas molhadas. A melhor forma de defender-se é mantendo respeito em relação à tarefa a ser executada. No dia em que você estiver muito seguro de si ou ignorar as regras, é o dia em que você se machucará. Até agora nós nos concentramos no que você precisa lembrar-se ao usar qualquer ferramenta elétrica. Agora é hora de darmos uma olhada em outras ferramentas.
Vamos começar com as serras. Se você trabalha com serras, há inúmeras coisas que precisa saber. Escolha a lâmina certa para o trabalho e certifique-se de que ela esteja afiada. Ajuste a lâmina na medida recomendada para o material que você deve cortar. Verifique o alinhamento da lâmina e se ela está ajustada antes de ligar a serra e começar o trabalho. Não tente cortar pequenos pedaços que não podem ser presos adequadamente ou que sejam pequenos demais ou muito irregulares para a sapata da serra. Se não puder efetuar o corte de maneira segura, é um sinal de que está usando a ferramenta errada. Remova pregos, grampos e nós antes de cortar. Certifique-se de que está apoiado em lugar seguro e de que o fio está fora do caminho da serra. Prenda o material para que não se mova. Ligue a serra e deixe que a serra atinja a velocidade total antes de fazer o primeiro corte. Segure a serra com ambas as mãos e não a force. Não toque a parte inferior ou ao redor do material. Deixe que o motor pare completamente antes de descansar a serra. As furadeiras estão entre as ferramentas elétricas mais usadas. Selecione brocas e acessórios de boa qualidade projetados para o trabalho. Evite usar acessórios sem corte, envergados ou danificados. Aperte o mandril de modo seguro e remova a chave. Prenda seu trabalho. Não segure o que você estiver perfurando com uma das mãos enquanto perfura com a outra. Não segure por trás ou ao redor do material que está sendo perfurado. Só descanse a furadeira quando esta parar de funcionar. E não use o fio para removê-la ou carregá-la. Em alguns casos, você poderá adicionar um esmeril à sua furadeira. Siga as mesmas precauções que seguiria ao utilizar qualquer esmeril. Use o EPI adequado. Verifique onde fagulhas podem cair e limpe a área. Deixe que o esmeril alcance total velocidade antes de movê-lo lentamente pela peça de trabalho. Use pinças de agarre firme ou grampos para fixar pequenas peças. Outras ferramentas criam diferentes riscos. Você precisará de treinamento adicional e deve rever as especificações e instruções do fabricante antes de usá-las. O primeiro grupo é acionado por ar comprimido, chamadas de ferramentas pneumáticas. Estas incluem grampeadores, pregadores, furadeiras, uma grande variedade de marteletes, rebarbadores, rebitadores e chaves. Ao usar ferramentas pneumáticas, tome cuidado com fragmentos que são lançados e com o ruído. Proteja mangueiras, filtros e calibradores, evitando que sejam danificados, e nunca use ar comprimido para limpar ou soprar poeira ou detritos. Nunca aponte a ferramenta em sua própria direção ou na direção de uma outra pessoa. E não dispare a ferramenta a não ser que esteja direcionada para uma superfície de trabalho segura. Outro grupo de ferramentas especializadas é o das ferramentas acionadas a pólvora. Elas usam um cartucho explosivo para atirar prendedores ligando o material a outro. Os operadores de ferramentas desse tipo devem ter qualificação e certificação para usá-las. As ferramentas acionadas a pólvora são como armas carregadas e devem ser tratadas com o mesmo cuidado e respeito. Elas devem ser carregadas imediatamente antes do uso e não devem ser transportadas ou removidas para outros locais após serem carregadas. Nunca caminhe atrás de uma parede ou outra área onde essas ferramentas estejam sendo utilizadas. Um disparo errado e a ferramenta pode atirar um pino através da parede e acertar em você. Os cartuchos dessas ferramentas são como balas. Nunca pegue um destes ou passe-os para outra pessoa ou coloque um no seu bolso. Ao continuar com o seu trabalho, você vai ver que as 3 regras de segurança no trabalho com ferramentas elétricas lhe ajudarão a executar melhor suas tarefas. Lembre-se de evitar situações perigosas, controlando ou removendo riscos. Proteger-se usando os equipamentos e ferramentas de segurança corretos e mantendo-os em bom estado. Defender-se, planejando para que possa estar pronto quando o inesperado acontecer. Evitar, proteger-se, defender-se. 3 boas regras para trabalhar com segurança com ferramentas elétricas. Regras que podem manter você cuidadoso e atento para evitar acidentes. Imagine por um minuto que é você partindo naquela ambulância. E se você morresse? O que a sua família perguntaria? Você foi descuidado? Provavelmente não. Foi cuidadoso o suficiente? Não. Se tivesse sido cuidadoso, não estaria na ambulância, não estaria ferido ou, pior ainda,
Imagine sua família levando-o embora. Eles merecem os seus cuidados para que você se mantenha seguro e saudável? Ferramentas elétricas portáteis. Manuseie-as com cuidado.